Estamos nos aproximando do prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda. E por mais que não seja você quem faça a sua declaração de imposto de renda, seja a sua contabilidade, é importante que você entenda o racional por trás de uma declaração de imposto de renda. Se é melhor fazer no modelo simplificado, no modelo completo, o que é isso, né? O que difere o modelo simplificado do completo e também quais são os documentos que você vai precisar reunir uma vez que você entende o que é o modelo simplificado e o que é o modelo completo do imposto de renda. Então, o objetivo desse vídeo aqui não é te ensinar a preencher uma declaração de imposto de renda. O objetivo desse vídeo é te mostrar o racional por trás da sua declaração. E se você chegou agora no meu canal e ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada, e aqui no canal eu falo sobre economia, finanças e investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal. No início desse vídeo eu já te falei que existem duas formas de você fazer a sua declaração do imposto de renda, no formato simplificado e no formato completo. Mas qual é a principal diferença entre o formato simplificado e o formato completo? No formato simplificado, eu não vou precisar incluir todas as despesas que eu tive naquele ano base. Vou ser um pouquinho mais clara. Sabe quando você começa a pegar toda aquela documentação do que você pagou no ano passado para entregar para o seu contador? Escola do filho, quanto você gastou, despesas médicas, se você tem algum dependente no seu nome, enfim. Tudo isso, essas informações, elas vão ser utilizadas se você fizer a declaração de imposto de renda no formato completo, onde você vai informar todas as despesas que você teve para deduzir da sua base de cálculo. Mas se você fizer a sua declaração de imposto de renda no modelo simplificado, mesmo que você reúna toda essa documentação, você não vai utilizar essas despesas como forma de deduzir a sua base tributável. Isso porque na declaração simplificada, nós podemos utilizar 20% da nossa renda bruta tributável para colocar ali na nossa declaração como se tivesse sido gasto com despesas. Acontece que, claro, esse valor de 20% é limitado a um teto de R$ 16.754,34. Essa informação você pode interpretar mais ou menos da seguinte forma. Se no ano passado você teve despesas, ao longo de todo o ano, que somadas elas dão mais do que esse valor de R$ 16.700, então talvez vale a pena você fazer a sua declaração de imposto de renda no modelo completo, porque aí você vai lançar todas essas despesas que você teve e elas serão maiores do que R$ 16.700. E isso vai fazer com que a sua base tributável ela reduza. Agora, se você somar todas essas despesas que você teve no ano passado, e essas despesas elas têm que ser dedutíveis, Então, se você somar todas essas despesas que podem ser dedutíveis, e esse valor for inferior aos R$ 16.700, ou se esse valor somado aí dessas despesas for inferior também a 20% da sua renda bruta tributável, possivelmente valerá mais a pena você fazer a sua declaração de imposto de renda no modelo simplificado. Mas falando dessa forma, talvez fique um pouco mais complicado de entender. Por isso eu decidi fazer uma simulação da sua declaração do imposto de renda no Excel para facilitar o seu entendimento sobre essa diferença do que é a declaração simples e o que é a declaração completa. Antes de te mostrar esse exemplo no Excel, é importante que eu te fale quais são as despesas que a gente pode utilizar para deduzir lá na nossa base de cálculo tributável no nosso imposto de renda. Então, a gente pode utilizar como despesas dedutíveis as despesas com dependentes, as despesas com educação e as despesas com saúde. Só que é claro que não pode ser uma quantidade ilimitada nessas categorias. Então, as deduções com dependentes estão limitadas a R$ 2.275,08 por dependente. As despesas com educação, elas estão limitadas a R$ 3.561,50 no ano, e as despesas com saúde não têm limite de valor. Porém, a gente precisa comprovar com notas fiscais e com recibos para poder utilizar lá como uma despesa dedutível. Dito isso, nós podemos acessar aqui o nosso Excel e aqui eu vou te trazer primeiramente o exemplo de uma declaração simplificada. Então vamos supor que a sua renda bruta tributável tenha sido R$ 100 mil no ano anterior, Nesse caso, a gente pode utilizar do desconto simplificado
como dizendo que essa foi a quantidade, né, em valores aí que eu tive de despesas no ano. E é 20% sobre essa renda bruta tributável, porém é limitado a R$ 16.754,34, certo? Então, nesse caso, mesmo que eu tenha tido despesas, né, com PGBL, um dependente, educação e médicos, eu não preciso informar, porque aqui eu já estou utilizando esses 20% ou essa limitação, né, ou esse limitador. E aí o que acontece? Em vez de eu pagar um imposto sobre R$100 mil, eu vou pagar o imposto sobre 100 mil menos as despesas que eu tive, que dará um resultado de R$ 83.245,66. Então, com base nesse resultado aqui de 83 mil, eu sei que a alíquota a pagar é de 27,5%. Então, aqui eu deveria pagar um imposto de R$ 22.892, porque é 27,5% sobre esses 83 mil. Porém, a gente tem um fator dedutor, né, que é uma dedução lá da tabela de imposto de renda, que é de acordo com a renda. Então, nesse caso, eu vou deduzir R$ 9.313,83 e o valor que eu tenho a pagar de imposto, seguindo aqui essas informações, é de R$ 13.578,73. Acontece que muitas vezes nós já retemos imposto na fonte, nós já pagamos imposto ao decorrer do ano anterior, né? E aí, nesse caso, esse contribuinte aqui já pagou R$ 22.500 que foi retido na fonte durante todo o ano anterior. Aí a gente vai fazer o quê? O valor que ele deveria pagar, que é R$ 13.578, menos o que ele já efetuou de pagamento, que é R$ 22.500. E aí, neste caso, esse contribuinte não vai ter imposto a pagar, ele vai ter imposto a restituir de R$ 8.921,27. Isso significa que para esse caso aqui, desse contribuinte, o melhor formato de fazer a sua declaração do imposto de renda foi no formato simplificado? Na verdade, não. A gente precisa comparar com o modelo completo. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui nós temos uma simulação de uma declaração no formato completo, com o mesmo tipo de rendimento de receita bruta, que foi de R$ 100 mil. E aí, nesse caso, perceba que em vez da gente fazer aqueles 20% limitado aos R$ 16 mil, a gente vai preencher os valores que este contribuinte teve de despesas no ano. Então, vamos supor que ele fez um investimento em PGBL no valor de R$ 12 mil. Por quê? Quando nós fazemos um investimento em PGBL, pode ser utilizado até 12% da nossa renda bruta tributável para aplicar em um PGBL e ele ser utilizado como uma forma de fazer dedução de despesas. Então, nós temos aí 12 mil como uma despesa, mas na verdade foi um investimento. E aí nós temos o valor de R$ 2.275 por dependente, temos um valor de R$ 3 mil que esse contribuinte gastou com educação e temos aí um valor de R$ 15 mil que esse contribuinte gastou com saúde, tá? E aí, perceba que neste caso, a renda, né, tributável, a base tributável, não será mais R$ 83 mil, será R$ 67.724. Por quê? Porque a quantidade de despesas aqui, ó, o valor de despesas que esse contribuinte conseguiu utilizar na sua declaração foi de R$ 32.275. Muito superior aos 16.754. Então, vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer. Os 27,5% de alíquota de imposto de renda, ele vai ser um valor inferior. Por quê? Os 27,5% vai incidir sobre uma base inferior de 67 mil. Nesse caso, então, a minha alíquota de imposto de renda, né, o valor que eu teria que pagar de imposto, ele não vai ser de R$ 22.892, ele vai ser de R$ 18.624. E aí a gente tem aquele fator aqui de redução, que é o mesmo valor, R$ 9.313,83, e o valor a pagar, então, já seria menor. Então, mesmo que essa pessoa não tivesse tido imposto retido na fonte, perceba que a gente teve aí uma diferença de quase R$ 4 mil entre a simplificada e a completa, sendo que a completa seria melhor nessa situação. Então, acontece que no nosso exemplo, esse contribuinte ele já reteve na fonte imposto no ano passado. Então, ele reteve R$ 22.500. Nesse caso, ele também não tem a pagar, mas ele tem um valor a restituir muito maior do que na simulação da declaração de imposto de renda simplificada.
Então perceba, eu quis te trazer aqui de uma forma muito simples e muito lúdica de entender como que funciona na prática essa diferença entre a declaração simplificada e a completa. Mas é claro que nós só teremos clareza nessas informações se a gente reunir a documentação. Ponto importante, vocês perceberam que a todo momento eu falei renda bruta tributável? Porque nem toda renda que a gente recebe, ela pode ser tributável. Isso porque, por exemplo, se eu sou empresária e a renda que eu recebo na minha conta pessoa física, ela é através de distribuição de lucros, por exemplo, distribuição de lucros não é tributado. Então, nesse caso, a renda que eu considero para minha declaração de imposto de renda, ela não é considerada uma renda tributada e aí, neste caso, ela não entra ali naquele início do nosso Excel. E se você faz a sua declaração de imposto de renda sozinho ou sozinha, né, você vai colocar todas essas informações no sistema ali da Receita e automaticamente o sistema da Receita já vai dizer se vale a pena fazer no modelo simples ou no completo, aquele que for mais vantajoso para você. E caso não seja você quem faça a sua declaração de imposto de renda, pelo menos agora eu espero que tenha ficado mais claro essa diferença entre uma declaração simples e completa e porque às vezes a contabilidade ela pede todas essas informações, mas elas não constam no final das contas lá na sua declaração de imposto de renda. É porque às vezes provavelmente valeu mais a pena fazer a simplificada. Me responde aqui embaixo nos comentários se esse conteúdo fez sentido para você e se você conseguiu entender a diferença entre a simplificada e a completa. E se você gostou desse conteúdo também, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Aproveita e também me segue nas outras redes sociais.